Olá, companheiros e companheiras. Estamos aqui novamente com a nossa análise de conjuntura semanal. Hoje tocou para mim. Bem, eu gostaria de fazer alguns comentários focando os principais acontecimentos da última semana e dividindo em 3 blocos, que são os 3 grandes atores da luta de classes na nossa sociedade. O primeiro bloco é o comportamento do capital, dos empresários, da burguesia brasileira. E eles, de certa forma, vêm ganhando no seu plano de transferir todo o peso da crise para a classe trabalhadora. Então, nas últimas semanas, eles conseguiram aprovar a reforma da Previdência, que só interessa aos bancos, da qual os últimos cálculos é que vai transferir 80 bilhões das contribuições dos trabalhadores para os fundos de previdência privada, da qual os bancos já estão fazendo propaganda nos jornais, ainda que falte 2 votações e que provavelmente a Previdência, com as novas regras, vai demorar ainda meses para ser legalizada. Eles avançaram também nos planos deles de privatização e, nesse sentido, eles estão corroendo por dentro as estatais. Vocês viram, já há editais de venda das subsidiárias da Petrobras, lá. Estão corroendo por dentro a Caixa Econômica, com a dispensa de funcionários, com a redução do crédito na Caixa, e assim eles vão avançando no programa deles, que é eles se salvarem na crise econômica e jogarem todo o peso para a classe trabalhadora. De certa forma, então, esse ator, que são os capitalistas, eles continuam avançando na atual conjuntura. E também, ainda que foi apenas para efeito de propaganda, mas eles ficaram exultantes com a possibilidade desse acordo União Europeia com o Mercosul. Que isso é mais efeito de propaganda, sobretudo para influenciar as eleições na Argentina. Porque do ponto de vista prático, esse acordo não tem viabilidade nenhuma. Primeiro, porque não passa no parlamento da França, porque atingiria diretamente a agricultura da França. E depois terá que ser aprovado em cada parlamento. Inclusive aqui no Brasil, não é certo que eles consigam. E se em outubro os peronistas voltam a ganhar as eleições, como é o mais provável, a própria Argentina, de parte do Mercosul, vai melar esse acordo. Mas do ponto de vista das ideias, os capitalistas ganharam com o anúncio desse acordo. O segundo ator importante da luta de classes é o governo Bolsonaro. E dentro do governo Bolsonaro, como nós temos analisado, eles são compostos por 4 blocos distintos que às vezes competem entre eles. Então nós temos o bloco dos milicos, né? E eu acho que nas últimas semanas os militares saíram perdendo na disputa interna lá, porque o Bolsonaro demitiu Santos Cruz, sem nenhum motivo, e pelo que se vê nas redes sociais é porque o Santos Cruz vinha fazendo críticas ao comportamento da família Bolsonaro, e eles simplesmente demitiram o principal general que tem mais prestígio no exército brasileiro. Bem, do lado do Bolsonaro e dos pentecostais, também eu acho que nas últimas semanas eles perderam um ponto. Primeiro porque não conseguiram acumular para eles a vitória da reforma da Previdência. Quem acumulou na reforma da Previdência foi o Maia e os capitalistas. E esse grupo do Bolsonaro e dos pentecostais, eu acho que saíram desmoralizados nas últimas semanas, tanto por aquele episódio da cocaína no avião presidencial, quanto pela indicação do seu próprio filho para embaixador nos Estados Unidos. Todas as forças progressistas, e notem, até tucanos, como o embaixador Recupero e outros personagens do Itamaraty, vieram a público questionar esse nepotismo idiota do sujeito ficar indicando o próprio filho para o principal cargo
que nós temos na diplomacia brasileira, que é quem será o embaixador brasileiro na Embaixada dos Estados Unidos. O terceiro bloco que compõe o governo são os Chicago Boys, representado pelo Guedes, pela turma que dirige aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Esse núcleo saiu fortalecido nas últimas semanas, porque eles conseguiram aprovar a reforma da Previdência e agora anunciam que vão acelerar o passo para outras medidas de reforma tributária, que também interessam os capitalistas, para eles desonerar o pagamento de impostos, ou seja, para eles diminuírem a transferência do dinheiro que é pago pelos trabalhadores nos impostos de ICM e IPI, e em vez de eles entregar para o Estado, como deveriam, eles vão reter na reforma tributária, aumentando ainda mais a taxa de lucro das empresas. Então, notem, os Chicago Boys dentro do governo estão acelerando o passo naquilo que é o plano verdadeiro que os capitalistas têm com o governo Bolsonaro. E o quarto bloco do governo é a turma do Moro, Ministério Público Federal, alguns, né? Enfim, aquele setor do Poder Judiciário que ficou conhecido como a República de Curitiba ou Lava Jato. Esse setor saiu perdendo nas últimas semanas, porque continuam muito corrosivas as notícias que o jornalista Glenn vem revelando toda sexta-feira, através, inclusive, de outros veículos que antes estavam apoiando o governo, como a Folha de São Paulo e a revista Veja. Então, as denúncias e as revelações que estão aparecendo das conversas do Moro, do Dallagnol, têm causado um estrago muito grande a esse grupo. As últimas que revelaram que o Dallagnol usava as informações para criar prestígio e dar palestras e cobrava 50 mil por palestras. Isso não pegou nada bem para quem queria estar como, em nome da lei, como um personagem neutral nessa disputa. E o estrago foi tão grande que já aparecem nas pesquisas de opinião que o Moro, que lá em janeiro, com toda aquela empáfia de ser o novo ministro da Justiça, chegou a ter 74% de apoio da opinião pública, na última pesquisa da Datafolha, ele tem agora apenas 35%, 38% de apoio da opinião pública. De maneiras que aquela turma da Lava Jato, que está dentro do governo, sofreu importantes derrotas políticas e ideológicas. Ideológicas porque caiu o véu de que eles eram os defensores da sociedade brasileira contra a corrupção. No fundo, eles estão se revelando também grandes corruptos, porque usavam o esquema para ganhos pessoais. Bem, então esse é o cenário ao redor do governo. Outras forças institucionais do Estado brasileiro, que também participam da luta de classes, na minha opinião, nas últimas semanas saiu fortalecido, então, o presidente da Câmara, o deputado Maia, e atenção, viu? Porque eu acho que a burguesia brasileira pode estar apostando algumas fichas no deputado Maia. Se o desgaste do governo continuar, ele pode ser uma alternativa. Afinal, também ocupa a presidência da Câmara, que na ordem institucional vem presidente, vice-presidente, que é o Mourão, e ele é o terceiro da lista que pode assumir a presidência da República. E também nós tivemos um desgaste muito grande do STF, por conta do comportamento do Toffoli. Porque o Toffoli, mais uma vez, revelou toda a sua mediocridade, e eu diria até a sua promiscuidade com o governo Bolsonaro, quando, atendendo um pedido do senador Flávio Bolsonaro, ele impediu que a própria Lava Jato do Rio de Janeiro seguisse as investigações em torno do Queiroz, utilizando os dados do COAF. O COAF, como vocês sabem,
é um organismo da Receita Federal que controla as movimentações financeiras de qualquer cidadão, em geral acima de R$8.000. Então, aí estão as provas de quem o Queiroz recebia dinheiro e a quem o Queiroz pagava. E isso é fundamental para revelar todo aquele imbróglio que envolve o Queiroz e a família Bolsonaro e pode, inclusive, ter revelações que nos levem a identificar a famosa pergunta que está no ar: quem mandou matar a Marielle? Bem, então o STF, mais uma vez na figura do seu presidente, comete esse erro, essa mediocridade, essa baixaria de impedir que o próprio Ministério Público e a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro pudesse ter mais informações desse personagem obscuro que está desaparecido, que é o Queiroz. Então a pergunta continua no ar: aonde está o Queiroz? Será que ele foi para Sevilha também? Ou está escondido em algum condomínio da Barra do Tijuca? Bem, então notem, já comentamos sobre o comportamento do capital, já comentamos sobre o comportamento do governo, onde eles ganharam pontos, mas também perderam pontos na última semana. E agora, um último comentário sobre o nosso lado, o lado da classe trabalhadora, do povo brasileiro, que é outro ator fundamental na luta de classe. Primeiro, nós sofremos uma derrota grave na reforma da Previdência, ainda que faltem votações, mas a votação que houve na Câmara, aonde apenas 131 deputados votaram contra a reforma, foi uma derrota para o povo brasileiro, porque nós não conseguimos convencer mais deputados do centro ou de alguns partidos que se diziam progressistas, como o Partido Socialista Brasileiro, que não votou em peso contra a reforma, o PDT também teve votos a favor da reforma, de maneiras que aí nós tivemos uma derrota simbólica, eu diria, da classe trabalhadora. Mas tivemos, eu acho, também pequenas vitórias. Aonde estão nossas pequenas vitórias? Primeiro, na condição da prisão do Lula. O Lula é o símbolo maior da luta política da classe trabalhadora, porque ele sintetiza no seu personagem a classe trabalhadora de todo o Brasil. Então, ele continua preso, ele continuando sequestrado, é toda a classe trabalhadora que está refém do governo, do poder judiciário e dos capitalistas. Porém, no episódio, então, Lula livre, ou da prisão do Lula, nós tivemos fatos que melhoraram o clima político com as revelações do Glenn, que denunciaram como a Lava Jato foi, na verdade, uma grande armação política, comandada, inclusive, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E, além das revelações do Glenn, apareceu também na imprensa a denúncia de um dos depoentes contra o Lula no processo de Atibaia, em que ele revela que foi coagido pela turma de Curitiba a denunciar o Lula, a armar uma denúncia a mais, já que não há nenhuma prova concreta de que o Lula teria se beneficiado de recursos públicos por usar, eventualmente, o sítio de Atibaia, que pertencia a amigos seus e nunca foi do Lula. Então aí, no caso Lula, eu acho que nós estamos avançando e a pesquisa da Datafolha também é reveladora. Antes, a maioria do povo não acreditava que o Lula era inocente. Usava um pouco aquele senso comum que aplicava para o Maluf. Algum problema ele teve, mas ele ajudou o povo brasileiro. Agora não. 58% do povo brasileiro acredita que o Lula é inocente e que ele foi vítima de uma armação e que, portanto, deve ser revisto o processo dele. Então aí ganhamos ponto. Também ganhamos ponto com a realização no Congresso da UNE,
onde eu tive o privilégio de ser convidado e participei lá de 2 grandes debates. O Congresso da UNE foi, na minha modesta opinião, o maior e o mais importante congresso dos últimos tempos da UNE, porque ele revelou uma unidade política muito grande entre a estudantada. Havia lá mais de 15 mil estudantes de todo o Brasil, e essa unidade política e essa combatividade da moçada certamente vai se revelar nas próximas mobilizações em defesa da educação. Finalmente, então, no que fazer, nós temos aí o calendário das próximas semanas, que é muito importante todos nós, como militantes do MST, como militantes da Frente Brasil, estarmos atentos e nos engajarmos. Então está aí posto. 8 e 9 de agosto, haverá um grande ato político na Câmara dos Deputados em Brasília para nós lançarmos o movimento em defesa da soberania nacional, contra esse processo de privatizações e entreguismo do governo Bolsonaro. Ainda que seja um ato representativo apenas, porque irão lá 1000 pessoas personalizadas e dirigentes, mas a tendência é depois nós repercutir e replicar esses atos em todos os estados brasileiros para sensibilizar o povo brasileiro a entrar na luta em defesa da soberania nacional. Logo em seguida nós teremos o 13 de agosto, atenção, anote aí, toda a militância tem que se mobilizar. 13 de agosto vai ser uma mobilização nacional, puxada pelos professores, pelos estudantes, em defesa da educação e contra esse desmonte do governo, que tende a avançar mais com os anúncios, inclusive, de começar a querer cobrar mensalidade nas universidades públicas brasileiras. E em seguida, no dia 14, nós teremos a Marcha das Margaridas, com a novidade de que esse ano não irão apenas mulheres para Brasília, mas, além das mulheres, estamos convocando a todos os militantes para nós, lá em Brasília, fazermos uma grande mobilização nacional de demonstração de força do nosso povo e contra esse desmonte. E essa vergonha se transformou o governo brasileiro. De maneiras, companheiros e companheiras, que temos novos ventos, o inverno está nos ajudando e oxalá possamos ir semeando nesse inverno para colhermos melhores frutos, mais mobilizações na primavera que se avizinha. Um grande abraço a todos.